Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas para mais uma quarta de live terapêutica. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele, sou psicóloga e toda quarta temos aqui um encontro marcado, né? Um bate-papo bem descontraído, com muitos conteúdos e dicas, sempre envolvendo esse mundo chamado ansiedade. Então, se você sofre com ansiedade, você está no lugar certo. Hoje a gente vai aprender aí como identificar os gatilhos, o que é gatilhos e como reverter essa situação, né? O nosso propósito sempre é esse, reverter esses gatilhos que disparam essa ansiedade exagerada. Então, todas as quartas temos esse encontro, hoje é esse tema. Lembrando que as outras lives fica salvo lá no canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, vai lá no meu canal, faz a tua inscrição e visualiza os demais vídeos, certo? Vocês vão me encontrar lá como @emanuele.monteiro, certo? Então, vamos lá, meninas, espero que estejam aí preparadas para mais uma noite de trocas de conhecimentos. Como sempre, começo com conteúdo e depois já abro para as dúvidas, perguntas. No momento que eu estiver falando algo, vocês podem falarem, tá? Pode falar. E esse momento é nosso. E já quero fazer um convite também para vocês. Amanhã vou fazer mais um evento, o primeiro evento do ano, Mulher Empoderada, Ansiedade Controlada. Quem é meu seguidor aqui sabe que de vez em quando eu faço esse evento, né, com o intuito aí de chamar vocês para o meu curso, onde tem como tema Mulher Empoderada, Ansiedade Controlada. Então vai ser uma aula amanhã a partir das 8 horas. É preciso fazer a tua inscrição. Para isso, baixa aí no link do meu Instagram, para quem está no YouTube, vai lá no Instagram. Lá tem o link de inscrição, a inscrição é gratuita e você vai receber o link de acesso para assistir aí essa aula. Priscila, você já se inscreveu no evento de amanhã. Amanhã vai ser uma aula imperdível. Deixa eu ver o que você falou. Tenho muitos problemas de ansiedade, ainda para mim é muito difícil. Isso, Priscila, é difícil até a gente não ter esse conhecimento, né, essa familiaridade, saber como intervir. Eu acredito que até na aula de hoje vai te dar aí um esclarecimento maior a respeito desses gatilhos, que é eles que disparam essas crises de ansiedade. Identificando os gatilhos, a gente tem que fazer todo um processo ali para mudar essa relação que você tinha com esses gatilhos, ou tem, né? Então vamos lá. Vamos para mais começar aí com mais uma quarta de live terapêutica. O tema é gatilhos, como identificar os gatilhos que ativam essas crises de ansiedade. Primeiro, muito se tem falado sobre o assunto, né? Mas diversas pessoas ainda se perguntam o que são gatilhos, o que são gatilhos emocionais, como lidar com eles, Emanuele. Então, muitas das vezes eu vejo que é tratado até como zombaria, né? Os gatilhos existem e estão fundamentados na literatura da psicologia. Então, eles devem sim ser abordados com seriedade. Não normalizem a ansiedade na vida de vocês, porque a ansiedade não tratada, ela causa prejuízo, tanto psicológico, físico e até comportamental na vida dos pacientes, né, da pessoa ali envolvida. Então, não normalize os sintomas da ansiedade. Se ele chegou, é preciso fazer alguma coisa para ir embora. Sozinho, essas crises não vai deixar ali de existir. Você precisa fazer algo, certo? Então, vamos lá. A ansiedade, ela é uma condição de saúde que pode causar vários sentimentos de quê? De preocupação, de medo, de tensão. Então, para algumas pessoas, ela também pode ter o quê?
causar, melhor dizendo, os ataques de pânico e até os próprios tão temidos, os sintomas físicos extremos, né, como dor no peito, falta de ar, e entre outros. Então, esses gatilhos, eventos, emoções ou experiências, eles podem causar ali o início da ansiedade, e se você não identificar, ou melhor, não tratar, isso vai tomar uma proporção exagerada e que vai sair o quê? Do teu controle. Para nós ansiosos, ter a situação fora do controle é bastante desconfortável, né? A gente não sabe lidar com isso. A última coisa que a gente quer é que saia do nosso controle. Então, esses gatilhos, eles podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Muitas delas apresentam o quê? Gatilhos comuns, mas às vezes esses ataques de ansiedade, eles podem ser desencadeados sem motivo aparente. É o que a gente chama ali da crise de pânico. Ela não tem o gatilho, ela simplesmente acontece do nada. Então, é até um fator que a gente diferencia muito bem em processo de terapia, é isso. Tem gatilho que dispara essa tua ansiedade, então seria crise de ansiedade. Ai, Emanuele, apareceu do nada, não sei o que provoca, é do nada essa sensação ruim. Então, está mais característico ali para a crise de pânico. Então, tem sim como a gente diferenciar, apesar dos sintomas serem bastante parecidos, né? Mas a gente fica com a crise de ansiedade, com aquela identificação daquele gatilho. Hoje eu vou trouxe vários gatilhos para a gente estar tentando identificar e reverter aí essa situação de ansiedade. E a crise de pânico seria esse, o qual é provocado sem a aparência ali dos gatilhos, certo, meninas? Então, por esse motivo, é importante descobrir quais gatilhos de ansiedade que você possa ter, pois é um passo fundamental para poder gerenciar. Porque uma coisa é eu saber com quem eu estou lidando, para só assim ter um tratamento eficaz, e não saber o que se trata, do que se trata, né? Enfrentar algo realmente desconhecido. A gente só tem medo do que a gente não conhece, ou por muitas vezes aquilo que é criado pela nossa imaginação. Muitas vezes são os sintomas da ansiedade que provoca. Então, a partir do momento que eu invisto nesse autoconhecimento, em saber o que é ou não da minha ansiedade, o que é ou não, o que provoca esses gatilhos, é de grande valia. Então, você, mulher que está sofrendo com crise de ansiedade, vocês precisam saber identificar quais são aí os gatilhos que disparam essas crises de ansiedade, certo? Para dar continuidade, eu vi aqui que a gente teve duas perguntinhas, né? A Crisley, estou tendo muita dor de cabeça por conta da ansiedade. Perdi minha sobrinha, que era uma filha para mim, de 2 anos e 5 meses. E não estou conseguindo lidar com isso. Pronto, Crisley, você já identificou o seu gatilho de ansiedade. Você tem que, se puder, procurar um processo de psicoterapia para lidar com esse luto, né? Essa perda e ressignificar, porque senão realmente deixa sequelas. Depois da ansiedade vem o quê? A depressão. Vivi. Tenho também esse problema de ansiedade e junto a pior, a síndrome do pânico. Vivi, você tem, mas não vai ser para a vida eterna, né? A gente sabe que é um processo que não tem cura, porém tem controle, desde que você tenha o autoconhecimento, sabe o que dispara. A gente muda essa relação, muda esse funcionamento cognitivo e você passa a viver tranquilamente, mesmo sendo uma pessoa ansiosa, certo? Priscila, o meu começou do nada mesmo. Certo. Talvez você não tenha identificado ainda, mas a gente tem um conjunto de fatores que possam te deixar aí mais predisposta a desenvolver essa ansiedade. Tem a ansiedade genética, tem as questões comportamentais,
eu acho que eu vou falar hoje, acho que uns 10 gatilhos. Então, possa ser que um ou outro tenha passado despercebido, Priscila. E nessa mistura, nessa soma de fatores, desenvolveu essa ansiedade, certo? Beninha, olá! Eu acredito que a minha ansiedade foi por conta de uma série. Então, vamos lá. Tentar identificar, né? Então, quando a gente fala sobre gatilhos emocionais, a gente está nos referindo a quê? A uma resposta emocional que envolve emoções, pensamentos e comportamentos, certo? Todos estes conectados com uma experiência passada. Então, sempre tem que ter o quê? A experiência passada. Nem sempre essa experiência vai ser somente positiva, né? Porque nem tudo são flores. Muitas dessas experiências passadas são de formas traumáticas ou, muitas vezes, negativas. Então, esses gatilhos emocionais podem ser tanto os positivos quanto negativos, mas necessariamente remetem a momentos que já aconteceram. Então, esses gatilhos de ansiedade vai ser por acontecimentos reais, tá, gente? Nada de acreditar no que tua ansiedade está dizendo que vai ou não acontecer. A gente está falando aqui de acontecimentos reais, de traumas ou acontecimentos positivos ou negativos que geram respostas, respostas a níveis de pensamento, de comportamento ou de emoções, sempre em cima de algo que já aconteceu e não em cima da minha mente criativa, que é da ansiedade, certo? Então, quando falamos sobre esses sintomas, a ideia que fica, né, que é algo particular do indivíduo, porque às vezes a gente passa pela mesma experiência, eu e fulana, a gente foi assaltada. Então, assim, ela tem a experiência desse assalto diferente da minha. Não é porque a gente teve o mesmo assalto, a mesma situação, a gente tem que desenvolver ali os mesmos traumas, os mesmos comportamentos a respeito dessa situação. Não. Cada um vai responder de uma forma totalmente ali particular, né? Vai ser ali do indivíduo. Então, esses gatilhos emocionais, eles são específicos de pessoas para pessoas e que foge aí de qualquer padrão. Não tem aquele padrão certo ou errado que acontecendo vai desenvolver ansiedade. Não. Isso aí, como eu falei, já vai variar de pessoas para pessoas. Até porque existe pessoas que podem reviver os sintomas físicos ao se depararem com um local ou um indivíduo que está envolvido no trauma. Gente, isso é muito forte. Para vocês que se identificam com isso, é muito forte, né? Às vezes traz lá a lembrança, o cheiro, a cor da roupa. Então, são coisas assim, pequenas, mas que a gente foi internalizado de uma forma traumática e que você passa a reviver. Quando você revive aquele trauma, aquela situação, o que é que vai acontecer? Disparar ali vários sintomas de ansiedade, certo? Então, o perigo dos gatilhos é que praticamente qualquer coisa pode desencadear. Não necessariamente quando você vê ou sentir ou passar por aquele lugar, não necessariamente, né? Vai depender de quê? Das suas crenças, do que você aprendeu daquela situação, né? O que significou ali para você como como crenças, como valores, como experiências. Então, aquilo ali vai ficar armazenado na sua mente. Se armazenado de forma errada, bagunçada, é o que a gente acredita que desenvolve aí as crises de ansiedade. Então, quanto mais acontecimentos a gente resolver e tentar armazenar de forma bonitinha, menos sofrimento vai ser, certo? Então,
todos os acontecimentos, fica aí a dica, ruins, necessariamente ruins, né, que a gente, infelizmente, passa uma hora ou outra, a gente tem que arquivar na nossa mente de forma ali a tirar algum aprendizado, a fazer algum processo de ressignificação, mas que não fique de forma traumática, porque ficando, você sempre vai ter essa tendência a ter crises de ansiedade e depressão por acontecimentos já vivenciados, certo? Então, esse gatilho emocional é qualquer situação ou vivência do indivíduo que aciona cadeias de memórias ruins e tem o poder de mudar esse estado de humor, desencadear sintomas físicos, né? Interferir na forma como você toma a decisão, como você se comporta. Então, é uma situação que precipita sentimentos e sensações sempre desagradáveis, certo? Então, acaba afetando aí muitas vezes as nossas sensibilidades, né? E nos deixando aí com a baixa autoestima, os sentimentos de angústia e por aí vai. Entretanto, os sintomas mais comuns que podem desencadear esse estímulo, né, desses traumas, desses acontecimentos que provocam as crises de ansiedade são, ai, Manoel, como identificar, né? Eu vejo muito uma coisa ou outra. Formigamento é ansiedade, dor no peito é ansiedade, isso é ansiedade. Então, essas respostas emocionais mais comuns diante desses eventos traumáticos são a perda de controle, né, a crise de ansiedade ou de pânico, o medo, o desespero, estresse, a sensação de vazio, o sentimento de culpa, de inferioridade, ou até a questão do próprio julgamento, né? Flashback de situações do trauma e os próprios problemas com a autoestima. Então, esses são os sintomas mais comuns, depois que os gatilhos ali é acionado, faz você ter alguns desses, certo? Então, nesse enfrentamento da ansiedade, a gente ser capaz de identificar esses gatilhos que provocam essas crises é muito, muito importante. Quando sabemos aquilo que piora o nosso estado ansioso, podemos fazer o quê? Tentar tomar medidas para evitar essas sequelas, evitar esses comportamentos ruins, evitar essas crises de ansiedade, assim como também a gente pode o quê? Se preparar para algo inevitável ou algo ali que já é esperado, né? Ah, eu passar por aquele lugar, eu fico ruim. Então, eu já vou me preparar para quando passar por lá, não ficar tão ruim quanto a minha mente ali já está calejada, né? De ter essa resposta. Vamos lá, Priscila. Priscila falou, difícil quando tenho essas crises, sinto falta de ar, formigamento no corpo, dor no peito, com medo de morrer, cheguei até a fazer eletrograma e nada. Sempre, né? Não vai dar nada, porque a ansiedade, ela não tem o diagnóstico físico, não tem nenhuma, melhor dizendo, não tem nenhum exame que acuse, né? Transtorno de ansiedade, não. O transtorno de ansiedade é caracterizado quando você faz esses exames, normalmente do coração, é eliminado, tá tudo ok, então a gente fica ali com traços de ansiedade. Então, Priscila, você está focando muito nos sintomas físicos, mas o que provoca esses sintomas físicos são os gatilhos. Talvez ainda você não percebeu. Você tem enfrentado aí algumas situações que provoca esses sintomas físicos. E os sintomas físicos é o depois. Hoje eu quero que vocês aprendam a identificar o antes, porque identificando e mudando essa relação, foi o que eu acabei de falar agora, a gente pode melhorar essa relação com essas crises de ansiedade, certo? Começa a desvalidar. Essa falta de ar é normal. Inclusive, acho que vocês perderam. Quarta passada foi só sobre isso, a importância da respiração
nesses momentos de ansiedade. Vai lá no YouTube, que está salvo essa live. Você precisa ver. A Adriele também. Eu falo muito bem sobre essa falta de ar, que é comum, porque há um desregulamento, certo? Então, por isso que a gente entra aí com essa falta de ar, mas é um sistema super normal e natural de acontecer estando com crise de ansiedade. Não é para ficar assim sempre, mas é normal ter isso estando em crise de ansiedade. Para que vocês não se desesperem. Ah, estou com falta de ar, vou morrer sufocada. Não. Isso é devolver a oxigenação à corrente sanguínea tranquilamente, que eu falo muito bem disso na live passada. Vai lá no canal do YouTube, @Emanuele Monteiro, que vai ter ela explicando lá essa relação, como é que ocorre tudo direitinho. E é importante fazer uma respiração pausada, certo? Você precisa devolver a oxigenação de maneira correta. Que maneira é essa, Emanuele? Inspira pelo nariz, solta pela boca. De maneira lenta, pausada, né? Pega uma respiração profunda pelo nariz e solta lentamente pela boca. Essa é a estratégia. Então, os gatilhos, voltando para os gatilhos, né? É importante compreender que os gatilhos emocionais que disparam a ansiedade, ele vai variar de pessoa para pessoa, né? Dessa forma, é fundamental que cada indivíduo faça a sua autoanálise. Por que reforçar isso, Emanuele? Porque às vezes, minha amiga tem ansiedade, tem isso e aquilo. Eu também tenho ansiedade. Então, a gente acaba muitas vezes trazendo o diagnóstico de outra pessoa, né? Porque sente um sintoma ou outro, mas que às vezes um sintoma ou outro é desencadeado até por uma coisa totalmente diferente da amiga, da colega. Então é importante, fundamental que essa pessoa faça essa autoanálise com atenção em busca dos fatores que vai desencadear essa crise em si. Não é porque fulano tem, quando dispara isso, que eu vou ter do mesmo modo também, não, certo? E até porque se algo afeta a sua saúde mental, esse algo é o quê? Importante, merece realmente ser revisto, analisado. Não normalizem, não trate isso como algo normal, certo? Até porque um dos processos que mais ajuda na hora de lidar com os gatilhos é o quê? É a ressignificação. E eu só consigo fazer esse processo de ressignificação uma vez que eu aceito que tenho ansiedade, uma vez que eu aceito aquele processo traumático, uma vez que eu consigo entender o que aconteceu. Já vai organizar na caixinha mental todo esse acontecimento. Porque se fica bagunçado, a sensação é bagunçada também no nosso corpo. Então, a gente faz aí essa mudança, tenta organizar o máximo possível esses acontecimentos para que fique de forma organizada na mente e que não gere tantas sequelas. Então, dessa forma, a gente acaba conseguindo entender muitas coisas. Como isso faz sentido. Depois que eu encontro fulano, eu fico mal. Depois que eu passo por ali, é porque minha mente remete àquele acontecimento traumático que eu tive lá na infância. Eu não pego em direção. Porque foi por conta daquilo, daquele acidente que eu presenciei enquanto criança. Então, a gente tem que fazer essas ligações, saber a origem das coisas, né? Quem me acompanha aqui há um certo tempo sabe o quanto eu bato na tecla nisso. A gente tem que tratar a causa, a raiz da ansiedade. Não adianta somente eu estar fazendo a respiraçãozinha para aliviar esses sintomas físicos se eu não fizer nada para tratar a raiz. É igual uma planta adoecida, né? A gente vai só estar podando as árvores, as folhas, os galhos, sem fazer um tratamento adequado na raiz, então vai continuar as folhas, os frutos vindo estragado. A gente tem que fazer algo na raiz. A raiz ali é o motivo de tudo, né? É o principal sujeito dessas crises de ansiedade. Então, se a gente não tratar a raiz do problema,
consequentemente, você vai continuar tendo essas crises de ansiedade. Chegou agora, seu Misael, já faz tempo, viu? Então, aprendendo nesse processo de identificar as raízes da ansiedade, de tratar ela de forma efetiva, a gente consegue um sucesso aí extraordinário nesse processo de ressignificação traumática, certo? Então, como eu falei lá no início, eu trouxe aí vários gatilhos, eu acredito que são os principais gatilhos que geram ansiedade, né, que eu mais vejo aqui em consultório. Um dos primeiros gatilhos seria os problemas de saúde. Como assim, Emanuele? É bem comum que aquele ansioso ele tenha medo, né, de contrair alguma doença. Ele tenha medo de ter o quê? Um infarto, né? De ter um AVC. Então, às vezes, um diagnóstico de saúde, ele é perturbador, é muito difícil, como câncer ou alguma doença aí crônica, né? Eles podem sim desencadear ansiedade ou piorar com o tempo, e até mesmo esse tipo de gatilho, ele ser muito poderoso por causa dos sentimentos imediatos que as pessoas acabam produzindo. Então, um dos primeiros gatilhos aí, que mais comum, né, nessa prática clínica, seria esses problemas de saúde. Eita, Beninha, vai para frente, sim. Adriele, eu sou assim, muito medo de doença. Eu da vida, esse medo de doença perturba a minha vida. Olha aí, meninas, o primeiro e vocês já se identificando, né? É muito perturbador. Então, a gente pode ajudar a reduzir essa ansiedade, entendendo que desde que você faça o check-up, eu acredito que vocês já procuraram, né, algum profissional de saúde e não teve nada diagnosticado. Uma vez não tendo nada diagnosticado, vocês têm que confiar naquele diagnóstico e não tentar cair na armadilha da ansiedade, onde ela te diz que você tem que fazer novamente. Ah, mas agora vai dar algum tipo de doença. Não, porque esse lado criativo, imaginário, é de quem? É da ansiedade. Vocês têm que ter o autoconhecimento do que a ansiedade faz com vocês, ou melhor, até enquanto a gente permite ela fazer, né? Então, esse medo de doença, uma vez você não tendo traumas, às vezes a gente perde fulano por conta da doença, né? Tem um histórico familiar de câncer ou alguma doença agressiva, a gente já vem realmente ali meio que traumatizado. Mas a grande parte dos ansiosos, me digam aí se eu estou certa ou não tem essa experiência, não tem ninguém por perto com essa doença. É o nosso medo que fala mais alto, né? Então, esse medo com problemas relacionados à saúde podem ser aí motivos de grandes gatilhos para desencadear as crises de ansiedade. O segundo, Adriele, eu já fiz todos os exames de sangue, não deu nada. E nem vai dar. Pronto, já deu. Se garante aí nesse resultado. Não está nada de errado, né? E agora trata a ansiedade. E começa a desvalidar. É da minha ansiedade, não é meu. É a falta de ar, é da ansiedade. Sempre você vai remetendo à ansiedade, porque vai ter uma hora que ela vai ficar chata mesmo. E vai ter essa hora que você vai chutar o quê? O balde, certo? Bininho, eu tenho medo de tomar remédio. Mas você só vai tomar remédio se você tiver realmente alguma doença grave, né? Até não ser grave e que não te atrapalhe e que não haja aí prejuízo no teu dia a dia, não precisa desse remédio. Dá para você tentar aí com outras práticas. Fico colocando na minha cabeça que o remédio vai me matar ou vai me fazer ficar pior.
Olha que frase legal, Bininha, que você falou. Fico colocando na cabeça. Então, qualquer coisa que você colocar na sua cabeça vai ficar. Seja positivo ou seja negativo. É como se fosse uma lei de atração, realmente. Então, é o comando que você está dando. Então, sua mente só recebe e acredita naquilo. O que você está acreditando de forte é o que você está sentindo. Então, passa a trocar mais esse medo, essa dúvida por confiança, por segurança. Priscila, eu tomo sertralina, mas não quero tomar mais. Faz o desmame direitinho, não adianta ser radical, não, viu? Porque depois os sintomas vêm dobrado, aí você vai colocar toda a culpa na medicação. Então, assim, faz o desmame gradativo, faz a terapia, porque a medicação vai entrar para regular, mas a forma de mudar, de ver as coisas diferentes é com a psicoterapia, porque vai organizar essas relações em nível de pensamentos. Então, o próximo gatilho, meninas que tomam ainda, parem agora imediatamente, seria a cafeína, né? Muitas pessoas confiam em uma xícara de café matinal para acordar, para trabalhar, né? Faz até esses stories aí da vida, o café. Mas isso pode realmente desencadear ou piorar a sua ansiedade. Você já está ali com um nívelzinho de ansiedade bem pequenininho, mas ela já está presente. Aí você toma um cafezinho. Tchau, tchau. Cheguei, estou aqui. Você me chamou. É isso que o café faz. Então, de acordo com o um estudo feito em 2010, é recente, né? Pessoas com transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade são especialmente sensíveis aos efeitos indutores da cafeína. Então, assim, vai ser o imã, café e ansiedade, ou atração ali que dá muito certo. Eita, Priscila, é difícil, né? Mas aos poucos, tu tenta trocar o café, vai para um café descafeinado, né? Se costuma tomar o dia todo, toma até as 3 horas da tarde, não toma mais depois disso. E sem falar na quantidade também, né? Não pode exagerar, certo? Então a gente, com o tempo ali, vai se acostumando, trocando essas questões de cafeína, estimulantes, por algo realmente que traga relaxamento. Aí entraria os chás, né? O terceiro gatilho seria a questão dos pensamentos negativos. Olha, Bininha, onde é que tu entra agora? Nos pensamentos negativos. A gente tem que entender que a nossa mente, ela controla grande parte do nosso corpo. Então, isso é certamente uma verdade absoluta, né? Então, quando você está chateado ou frustrado, as palavras que você diz para si mesmo podem desencadear maiores sentimentos de ansiedade. Não somente chateado, frustrado, mas triste, angustiado, né? A gente, com essa pegada de pensamento negativo, a gente costuma usar essas palavras negativas ao pensar em si mesmo, ao pensar em você numa condição que, caracterizada ali como um transtorno de ansiedade, né? Se vê muitas vezes o quê? Sem esperança. É isso que, às vezes, né, alguns pacientes chegam sem esperança, mas é possível, desde que haja empenho e procure um tratamento adequado, né? Às vezes a gente tem essa combinação de psiquiatra e psicólogo, às vezes só psicólogo. Então, meninas, não aceitem, não romantizem a ansiedade, busquem ajuda. Vamos ver aqui, vocês estão comentando algo. Doutora, por que sentimos muitas dores físicas? Porque a ansiedade é tensão acumulada no corpo. Então, se você não extravasa essa tensão, ela vai se transformar em alguma coisa. E não transforma em coisa boa, transforma em coisa ruim. Vivi, eu não consigo viajar sozinha, não consigo entrar no elevador.
Medo imaginário ou já teve acontecimento traumático, Vivi? Priscila, chá de camomila ajuda na ansiedade. Todos os chás que têm efeitos calmantes ajudam-se na ansiedade. Lavanda, erva cidreira, aquela melissa, a camomila ajuda. Agora você tem que ter tem que tomar, eu vou dizer, não assim, do dia para a noite, né? Que você vai experimentar essa sensação de relaxamento. Tem que ser ali constante. Frequentemente, você tem que tomar ele para sentir algum efeito. Ajuda sim, já me ajudou bastante. Isso, Bininho, o chá ajuda muito, muito mesmo. Eu até costumo dizer, altera, chá e água, chá e água, chá e água. E o café, depois que eu cortei, nunca mais senti crise de ansiedade. E quando sinto, é bem mais fraco que antes. Tá vendo aí, Bininha? Bom relato. Vi essa melhora sobre tirar o café da minha vida, não tomo ele de jeito nenhum. Só que me atrapalha os sintomas físicos que me deixam desanimada com tudo. Pronto, vamos lá. Já sentiu essa pegada do pensamento negativo, né, Beninha? Vamos trocar. Vamos começar o dia com mais agradecimento, com mais gratidão, né? Tá muito essa pegada hoje em dia do gratidão, do agradecer mais, do contemplar mais as coisas. Então é isso. Para quem me segue aqui no Instagram, eu já posto. Eu costumo acordar, aguar a minha plantinha e contemplar a vista, a visão que você tem. Então, isso ali revigora as nossas energias. E segundo um estudo, os 5 primeiros minutos, quando assim que você acorda, os seus primeiros 5 minutos, é primordial, vai definir o teu dia. Então, vamos colocar esses 5 primeiros minutos sempre com gratidão, com pensamentos positivos, com confiança, com esperança, só assim para a gente ter um dia mais produtivo, certo? Outro tipo de gatilho, e olhe que isso aqui tira muito o sono, seria as preocupações financeiras. Preocupações sobre economizar dinheiro, de dívidas, de contas inesperadas, do próprio desemprego, e agora como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, né? Então, essas preocupações financeiras também, às vezes, ali desencadeia as crises de ansiedade. Então, nesse caso, é realmente procurar ajuda, né, de um familiar ou de alguém para te ajudar a passar, a superar esse momento de dificuldade. Outro gatilho aí entraria para os ansiosos sociais, seria a festa ou evento social. Quem aí não fica ansioso diante de uma festa, diante de uma apresentação, diante de um evento realmente importante, né? Se é uma sala cheia de estranhos, não parece divertido aí você ir sozinho, né? Então, eventos que exigem que você converse ou interaja com pessoas que não conhecem, podem sim desencadear sentimentos de ansiedade. O que a gente pode fazer aí para aliviar essa preocupação e desconforto é sempre ir acompanhado, ou se não, ter um ensaio comportamental, né? Treinar ali o que pode falar, o que pode fazer, antes do acontecimento, antes do evento. Bininha, você está falando de quê? Bininha, eu antes não conseguia ler um livro, hoje leio e me deixa calma. Fico ali viajando na leitura e é tão bom, recomendo ler livros, gente. Isso. Agora, aquela leitura prazerosa, né? Se a gente trocar o uso da tecnologia, do celular, redes sociais, por livro, ajuda. Ajuda sim. Boa dica, Bininha. Outro gatilho que dispara aí várias crises de ansiedade são os conflitos, né? Tem pessoas que não sabem lidar ali com problemas no relacionamento, discussões, desentendimentos. É aquela pessoa totalmente vulnerável que não sabe dizer não, com medo de desagradar, né? Então, isso aí também gera várias crises de ansiedade.
Outro fator também que está bem alta é a questão dos estresses, né? Estresse diário mesmo. O engarrafamento, perder um ônibus, chegar atrasado, não saber lidar com esses imprevistos diários tem ocasionado bastante estresses. Bem, eu ficava um pouco nervosa quando ia apresentar trabalho, mas depois já estava lá melhor. Isso, enfrentamento. Enfrentamento é tudo. Agora você está nervosa esses dias com o BBB. Eu não acredito. É impossível a gente não saber do que acontece no BBB, né? Mas cuidado, menina, não deixa ele te tirar do eixo, não, certo? Outro fator aí que encadeia os gatilhos seria os gatilhos pessoais. O que é que seriam esses gatilhos pessoais? É coisas íntimas, é um cheiro que te recorda uma lembrança de alguém ruim, é uma música, certo? É algum tipo de carro, ou de lugar, ou de situação. Esses gatilhos são bem específicos de coisas traumáticas que você ali já vivenciou. A Adriele aí está compartilhando que o estresse dela é o de casa mesmo, né? E todos nós temos, mas aí você tem que encontrar uma fonte de descarrego. Porque só tiver estresse, vai ter uma hora que o quê? Isso não vai aguentar, né? Vai explodir. Então, o ideal é que você tenha fonte de descarrego. E vá levar suas crianças para descarregar também, Adriana. Eu também tenho duas. Faço o terceiro turno quando sair daqui. E o que a gente tem nada mais é do que interter essas crianças, não com o uso das tecnologias ou só na frente da tela. Né? Vai para uma praça, vai gastar a energia dessas crianças e, consequentemente, deixar sair as suas tensões também, né? Priscila, minha infância foi muito difícil e sou muito estressada também. Olha aí, já identificou. A infância é difícil, né? É impossível a gente não ter esse comportamento aí de estresse. Então, para finalizarmos, vamos lá, as melhores formas, e quais seriam agora, Emanuele, as melhores formas para lidar com esses gatilhos emocionais? Não é nada fácil e vai exigir muito da gente, até porque se fosse fácil, a gente não teria aí por 3 anos consecutivos levando aí o país com mais pessoas que sofrem com ansiedade, né? Então o Brasil aí já é campeão por vários anos, não é fácil, tá? Requer realmente um comprometimento, você com sua saúde mental, certo? Para que essa forma de viver, de lidar com as situações, de sentir esses sintomas da ansiedade seja diferente, certo? Então, primeiramente, as duas formas seriam encontrar a origem do gatilho, porque se eu souber de onde o gatilho se forma, né? Uma situação vivida na infância, a experiência negativa de um relacionamento amoroso, eu também, a partir disso, eu posso procurar compreender melhor a respeito desse acontecimento. Eu não vou ficar somente com ele arquivado de forma toda reorganizada. Eu vou arquivar ele, mas de forma bonitinha na mente. Lógico que tem todo um processo para isso, né? Só uma fala mais simplificada para que vocês entendam. E a segunda forma seria compartilhar informações com familiares e amigos. Como assim, Emanuele? É muito bom a gente ter pessoas próximas com quem a gente possa realmente ali se sentir o quê? Apoiada, né? E até que o outro venha saber, ela está tendo uma crise de ansiedade porque ela está passando por isso. Ela está tendo uma crise de ansiedade agora, então eu vou ajudar ela, eu sei o que fazer diante disso. Eu tenho até um videozinho lá no canal do YouTube, o que fazer uma pessoa estando com crise de ansiedade, né? Como você pode ajudar ela. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que pode te ajudar durante uma crise de ansiedade, né? Então, ela sabendo ali, ela vai te ajudar também a conduzir melhor esse processo. Além de tudo isso, também é importante o quê? Tirar a sua atenção da pessoa ou situação que provocou o gatilho e concentrar-se na respiração. Eu acredito que hoje um dos mais
os sintomas que mais saíram foi a questão da respiração, né? Então, a gente tira esse foco do cheiro da pessoa, do lugar, do assalto, e passa a focar na respiração. Respira de forma correta, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Eu vou desviar a tua atenção do trauma, da crise de ansiedade para a respiração, né? Eu vou afastar-se da situação, vou procurar o quê? Que a gente chama de esfriar a cabeça, esfriar as emoções, para realmente tomar aquela ação ou ter alguma atitude, né? E por fim, você deve sempre, a partir do momento que sentir que aquilo está prejudicando demais o teu dia a dia, está te limitando, os sintomas às vezes vinham um dia sim, um dia não, uma vez por semana, agora já está vindo frequentemente de forma descontrolada. Você deve sempre buscar a ajuda de um profissional especializado. Nesse caso, a psicóloga aqui, né, está para ajudar você nesse processo. Então, quero agradecer vocês que ficaram comigo até agora. E quem não fez a inscrição para assistir a aula amanhã, no evento Mulher Empoderada, Ansiedade Controlada, vai lá, faz a tua inscrição, tá no link da minha bio aí do Instagram, para quem está no YouTube também. Vai lá no Instagram, tem um link lá, certo? E nesse link basta preencher as informações e você amanhã vai receber o link para assistir a aula às 8 horas da noite. Vai ser imperdível, né? Vou abordar de tudo sendo ansiedade. Tá bem? É isso por hoje. Aguardo vocês até quarta na próxima live terapêutica. Boa noite. Obrigada, Bininha. Até quarta.